Paz do Senhor, pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero dividir aqui um pouquinho com vocês da minha trajetória de ministério. Eu sei que muitas pessoas ficam até me perguntando, né, qual ministério que agora eu estou atualmente. E se eu não tenho criado raízes, né, nos ministérios de onde eu estou. E o fato é que não é que eu não crio raízes, né, deixando aqui bem já detalhado, já antes de eu entrar aqui com uma palavra. Não é que eu não crio raízes em locais, em lugares e em pessoas. O Senhor me disse e você vai entender um pouquinho. Espero que você fique aqui até o final desse vídeo para entender o que o Senhor me disse. Eu não quero que você crie raízes. Eu não quero que você se apegue a mais nada, a ninguém, nem a lugares, nem a pessoas. Eu quero que você se apegue somente a mim. Fácil não foi, mas eu pude viver uma vida e viver a liberdade de vida que o Senhor fala que tem para as nossas vidas, sem nos apegar, sem nos ficar aí embaraçado com as coisas. É certo que não foi fácil. Depois que eu saí quando eu estava no primeiro ministério que o Senhor me arrancou, não foi fácil me desapegar, foram anos nesse ministério. Mas tudo isso serviu para o meu crescimento, para o meu aprendizado. E hoje, se eu tenho aí uma bagagem, e se eu falo de certas coisas com propriedade, foi porque o Senhor me permitiu viver, passar, o Senhor me permitiu sangrar para eu poder testemunhar aqui na vida de vocês. E talvez você aí que esteja desanimado, não sabendo para onde ir, esse vídeo aqui vai servir de direção e de resposta para a sua vida. Amém? Então vamos lá, João capítulo 3, eu vou ler apenas um único versículo, que é o versículo 8. João capítulo 3, versículo 8, que diz assim: O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E eu vou ler novamente. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? E aqui é algo do qual o Senhor me fez vivenciar isso. Eu tenho vivenciado isso até hoje. Fácil, como eu falei, não é. Enfim, eu não vou citar aqui, tá? Nomes de ministérios, mas eu sei que o último ministério vocês sabem onde eu tô, que é no Ministério da Lagoinha. Porque, enfim, tô postando aí às vezes as coisas, então vocês acompanham, vocês estão me acompanhando. Muitos de vocês aqui me seguem também lá no Instagram e vocês estão testemunhando, que tem sido muito edificada através aqui dos testemunhos que eu tenho postado, da palavra, e isso é maravilhoso. Não é para minha glória, porque de mim eu não tenho nada, mas é tudo para honra e glória do nome do Senhor. E muitos de vocês me perguntaram. Então eu, por direção do Espírito Santo, já estava aí marcadinho. Aí, quando o tempo chegasse para mim poder testemunhar, tem muitas coisas ainda que eu vivi. E quando o Senhor vai me autorizando a falar, eu venho aqui trazer para vocês. Eu sei que tudo tem um tempo certo, é a hora certa. Falar no momento errado, isso não vai trazer edificação para a vida de ninguém e nem para mim. A gente, de vez edificar, de vez abençoar, a gente acaba matando vidas. Então, nós temos que seguir, obedecer a voz do Senhor e seguir o direcionamento que Ele tem para minha vida, para poder trazer aqui, para abençoar a vida de vocês, amém? Então vamos lá, quem conhece um pouquinho do meu testemunho, o primeiro vídeo aqui do meu canal, e enfim, eu estava nesse primeiro ministério, onde eu tive toda a minha bagagem. Eu fiquei 6 anos e 3 meses, 6 anos, deixa eu ver, novembro, dezembro, janeiro, 6 anos e 3 meses eu fiquei nesse ministério. Lá eu aceitei Jesus, lá eu me batizei, lá eu tive toda a minha bagagem espiritual, vivência mesmo de ministérios. Nesse ministério, eu fiz a escola bíblica dominical. Eu não tive muito contato assim com os jovens, mas os primeiros contatos que eu tive foram com as senhoras do círculo de oração. Então eu participei, né, da escola bíblica. E aí, logo como consequência, eu estava praticamente
inserida já num ministério, né? Que ele se chamava Ministério Exército da Alegria. E era uma vez no mês que nós íamos para o hospital, né? Então nós íamos vestir aí de palhacinho e nós íamos ali levar um pouco de alegria às crianças que estavam debilitadinhas, estavam no hospital. Nós íamos evangelizar através aí da alegria, através aí de uma brincadeira, nós íamos evangelizar. E eu vi crianças cegas voltando a ver que Deus usou. Se Deus usou uma funda com Davi, com as pedrinhas para derrubar o gigante, Deus usou comigo, com uma irmã desse ministério, bolinha de sabão para essa criança voltar a ver. E depois eu posso gravar aqui outro vídeo contando só dos testemunhos, dos milagres que Jesus operou, tá? Mas o foco agora não é esse. Eu fiquei 6 anos nesse ministério, como eu falei, 6 anos e 3 meses, onde foi a minha bagagem toda espiritual, a minha vivência de chamado, de missões, de intercessão. Aprendi muito, sofri muito, era novinha na fé, então assim, errei muito, muito mesmo, né? Aprendi também muito com os meus erros. Falei demais, contei demais a minha vida, que não deveria ter contado, deveria ter aberto. E, enfim, a maioria às vezes acaba todo mundo ficar sabendo, mas isso a gente aprende, né? As experiências trazem isso para nós, as vivências. Enfim, fiquei 6 anos nesse ministério, participei do Ministério de Intercessão, o Ministério do Exército da Alegria, participava em partes assim, né? Entrei no Ministério da Diaconia, então ali eu também servia. Então assim, não era apenas estar à frente, né? A gente fazia de tudo um pouco. Se tivesse que lavar a banheira, a gente lavava, de tudo um pouco a gente fazia. Então eu nunca tive medo do ato de servir, que eu sabia que eu não estava servindo para pessoas, nem para agradar pessoas, e sim ao Senhor, eu estava fazendo para Ele. Não fazia porque eu me sentia obrigada, como eu falei, não fazia para mostrar para alguém, fazia porque eu sempre gostava, eu sempre quis me sentir útil dentro do reino de Deus, né? Então eu nunca busquei em querer me amostrar para as pessoas, mas sempre fazer para o Senhor, porque eu sei quem era que iria e quem até hoje irá me recompensar, que é o Senhor. Então vejo muitas pessoas querendo já estar à frente, mas não querem descer, né? Não querem ali arrumar uma cadeira, não querem ali limpar um banheiro, não querem fazer nada, querem já estar à frente, e ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto, tudo é um processo, tudo é um aprendizado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E eu lembro que nesse ministério eu participei de muitas coisas, até que eu comecei a fazer depois de um ano ali, que eu tava ali já, né, um ano da minha conversão. Nesse um ano, eu já estava indo, né, nesse ministério no Ministério do Exército da Alegria para os hospitais, fazer orfanatos. Não gostei, não, para mim mexeu muito comigo, então não gostei. Então eu não fui mais, só fui 1, 2 vezes, não fui mais, fui nos asilos, mas eu gostava mesmo mais de ir nos hospitais, né? E depois eu fui pro presídio, contei aqui um testemunho voltado a isso, fui pro presídio também, ficamos ali um bom tempo, fazendo na Fundação Casa, ministrando ali aqueles jovens, e toda vez que a gente vai sair para fazer uma missão, a gente acha que está levando algo, mas nós que saímos ali abençoados e recompensados pelo Senhor, porque o Senhor ali nos desmonta, cada testemunho, cada história que você fala, meu Deus do céu, eu sei da tua graça, do teu amor pela minha vida. Enfim, nesse ministério, depois de um ano eu comecei a fazer teologia, foi aonde eu fiz ali 5 anos de teologia, formada ali em teologia. Não foi fácil esses 5 anos. Aprendi muito, como eu falei, a minha bagagem toda desse ministério, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por ter me preparado, por ter me forjado, por ter me feito sangrar. Deus permitiu vivenciar muitas coisas, não foram poucas, muitas que doeu, achei que nunca mais eu iria me levantar, até que Deus me dá um sonho me mostrando com as minhas malas arrumadas nesse sonho, e um homem atrás dessa mala. E eu não entendia porque que esse homem, na verdade, ele era um líder, né? Ele é um líder, estava atrás dessa mala, e eu não entendi o significado daquilo que representava esse sonho. E enfim, com esse líder, né, acabou acontecendo aí
um abuso de poder, de autoridade, né? Que Deus não me permitiu ainda contar isso. Quando Ele me permitiu, eu vou vir aqui contar pra vocês. Não é fácil, graças a Deus que eu estou curada. Então, tudo aquilo que eu trago aqui pra vocês são coisas que o Senhor já me curou, o Senhor já me libertou, já tem anos, né? Então, eu conto aqui como uma ferida que não dói mais, né? Que eu fui curada. E aconteceu algo durante 6 meses. E foi assim, foram um dos meus últimos anos que eu estava nesse ministério, que foram aí 6 anos e 3 meses. Já estava com 6 anos. Dentro desses 6 meses aconteceu algo muito, assim, trágico, né? Que Deus permitiu, e Ele falou pra mim que Ele tinha permitido. Ele usou uma de umas ministrações quando eu tava conhecendo no finalzinho desse processo, no final do ano, desses 6 anos, que eu já tava andando e conhecendo um outro ministério. E eu fui numa conferência, e nessa conferência falava assim: a águia, quando ela quer espantar os seus filhotes do ninho, ela coloca espinho para eles saberem voar, aprenderem a voarem sozinhos. E ali eu entendi muito bem da parte do Espírito Santo, da parte do Senhor, que Ele me feriu, e me feriu muito bem ferido, para mim poder sair e voar. E não a ficar dependendo de muletas, porque as muletas o Senhor já tinha tirado. O que são muletas espirituais? Pessoa do qual você pode contar para poder orar por você. Ah, Laís, mas esse tempo todo você não sabia orar por você? Sim, sabia. Só que é tão bom quando nós temos pessoas que podem orar por você, que você pode pedir, ora por mim. Dias que você não aguenta, você acha que você vai sucumbir. É bom nós termos pessoas para orar pela gente. Enfim, nesse ministério eu também tive uma experiência missionária assim maravilhosa. Vou gravar um vídeo depois contando da minha viagem, das minhas experiências missionárias que eu tive, e foi assim algo tremendo. E creio e adio aqui com a afirmativa aqui mesmo, com outra convicção, que todo crente, todo cristão, ele precisa ir para um campo missionário. Ele precisa ter uma experiência de campo missionário. Eu não fui para fora do país. Eu fiz o Centro-Oeste, um projeto explosivo por 15 dias. Então eu fui para Uberlândia, Goiás, Brasília, Avelino Lopes, Piauí, né? E fui pro sertão mesmo, que chamava Ali Cruz. E foram assim 15 dias dentro desses estados. Foi assim uma experiência única, maravilhosa. Não fomos de avião, fomos todos de carro e Kombi. E foi a melhor viagem que eu fiz da minha vida. Foi a melhor viagem, assim, missionária. Nós não estávamos lá para brincadeira. Nós fomos para fazer missões mesmo. Dormíamos em banco, dormia em cima de mesa, com medo de barata. Enfim, eu posso contar isso aqui depois para vocês, referente aí à minha experiência missionária. Mas, assim, foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi único. Então, todo cristão e todo crente precisa passar e vivenciar e ter essa experiência num campo missionário, para ver que a realidade é muito bem diferente, né? Então, assim, se você tem algum ego, algum orgulho, isso tudo fica no campo missionário. Você aprende e aprende muito, aprende muito. E como uma pastora falou assim para mim, vai vacinada contra os crentes, porque a gente vê muita coisa, né? E gente que não tá posicionado, tem gente que vai como olheiro, como espião, tem gente que vai fora da posição e acha que missão é uma férias, e não é férias. Missão é trabalho, e muito trabalho e árduo. Enfim, como eu estava falando, nesses 6 meses, né, eu fiquei com depressão, eu fiquei com uma crise de ansiedade, eu precisei fazer várias e várias baterias de exames, até que eu passei com a psicóloga e ela falou que eu teria que tomar um remédio, antidepressivos. E eu tomei 4 dias, né, e eu não estou dizendo aqui para você fazer a mesma coisa em nome de Jesus, tá? Tô contando aqui o meu caso, a minha experiência para você. Eu olhei para aqueles remédios, eu já me via no fundo do poço. E você vai falar, Laís, mas o que tem a ver com um sonho, né? Esse sonho realmente foi esse abuso de autoridade do qual eu sofri esses 6 meses, que eu não vou abrir aqui até que o Senhor me permita, tá? Então, ele vai ficar meio assim, e quando o Senhor me permitir, eu vou vir aqui gravar. E para poder testemunhar, eu sei que vai edificar a vida de vocês. E eu sei que foram 6 meses assim, árduo, me via no fundo do poço, eu só queria morrer, eu só queria me matar. Todos os dias eu planejava algo para poder tirar a minha própria vida, porque eu não aguentava mais aquela situação. Eu
Eu olhava pra mim e eu falava, como eu pude, como eu pude, como eu pude. Não, eu não aceitava aquilo, eu não aceitava. Eu achava que pra mim não teria mais perdão, eu achava que pra mim o Senhor, ele nunca mais olharia pra minha vida. E enfim, o Senhor, ele me levantou desse estado. E em janeiro foi a última conferência que estava tendo nesse ministério, né? Essa última conferência que eu participei. E vinha muitas pessoas de fora e todas as ministrações, há uma semana que estava tendo essa conferência, Deus falava para mim, literal, usava a vida de todos os pregadores que passaram por ali e falava: o vencimento da arca aqui para você se encerrou. O vencimento da arca encerrou, a porta da arca aqui fechou para você. Vai viver novo, vai viver coisas novas. E eu entendi ali, pulsava no meu coração que o meu tempo ali tinha acabado e o Senhor estava me dando ali a bênção de sair daquele ministério. E teve vários apelos e eu fui pra frente. Eu já tava, né, convertida há 6 anos já, né? E já tô convertida há 10 anos pra honra e glória do nome do Senhor. Em outubro, 28 de outubro, eu faço 11 anos, assim o Senhor me permitir. E eu sei que nesse ministério tava tendo essa conferência e várias pessoas, vários pregadores falavam a mesma coisa, que meu tempo ali tinha acabado, que Deus já tinha cerrado meu tempo ali, que se eu continuasse eu iria morrer. E porque eu já estava num processo de morte, então se eu continuasse mais ali, eu morreria e talvez isso até perderia a minha própria fé. E um dos profetas que estava ali quando eu fui pra frente, um desses profetas, Deus, foi até uma profetisa que Deus usou para falar assim: eu permiti essa ferida, eu permiti que isso acontecesse, para que você pudesse viver coisas novas na minha presença, para que você pudesse depender somente de mim. Eu permiti, não te julgo, não te condeno, eu permiti essa situação toda, porque se eu não permitisse isso, você jamais sairia daqui. E eu quero que você viva coisas novas, porque o meu pensamento era que nesse ministério, eu estava nesse ministério, eu ia ser arrebatada, eu fiz uma ilusão, né? Eu ia ser arrebatada daquele ministério, e Jesus ia voltar, e eu ia com ele nas nuvens, e glória a Deus, aleluia. E não é assim. Não é assim. Deus sempre falou de coisas grandes para o meu ministério. Eu achava que ali tudo ia ser cumprido. Meus pais sempre, de vez em nunca, né, eles iam, mas a maioria das vezes eles me deixavam ir embora, ia me buscar. E eu não era... Eu sabia que Deus tinha promessas, que o Senhor já tinha me prometido muitas coisas na salvação da minha casa. E eu achava que tudo iria acontecer ali, tudo ia ser concluído ali, e não foi assim. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso que o Senhor me feriu, que eu precisei sangrar, eu precisei descer mesmo mais profundo abismo para poder viver grandes coisas e grandes obras do qual o Senhor tem feito na minha vida. Foi ali que eu, né, como eu falei, fiz ali a teologia, né? Óbvio que nós não levamos isso para o púlpito, né, a teologia, mas nós temos que ter uma vida no altar e dizer aquilo que o Senhor quer que nós dizemos, aquilo que Ele quer que nós pregamos e não aquilo que nós queremos, né? O dono da palavra é Ele, o dono da igreja é Ele, então é Ele que conhece a sua noiva, a sua igreja. E eu não tive mais dúvidas. E quando eu fui pedir, né, a bênção para o líder para me poder sair desse ministério, ele simplesmente disse não. Não. E todas as pessoas eles davam a bênção e pra mim ele falou não. E ali assim, eu quase surtei, assim, eu chorava, eu entrei em prantos, eu entrei assim, em desespero, quase um colapso, desespero. Eu chorava, eu tremia. E eu falei para ele que o Senhor já tinha me dado a direção, que Deus tinha me dado sonhos, que Deus tinha usado profetas, que Deus tinha falado em sua palavra comigo. E ele falou para mim, desse jeito, que Deus não usava pessoas para falar com outra pessoa. Deus não dava sonhos para outra pessoa. E Deus não revelava em sua palavra. E aquilo ali foi um balde de água gelada, né, na minha vida. E ele falou assim que se fosse para eu sair, Deus iria falar com um anjo da igreja. E simplesmente ele pegou nas minhas mãos, ele orou, pedindo para que Deus repreendesse toda a rebeldia da minha vida e para que o Senhor viesse me acalmar, que havia muitas coisas ainda para me viver naquele ministério. Ele disse amém, e eu não tive nem palavras para poder dizer nada. Eu simplesmente saí dali soluçando. Tinha algumas pessoas que estavam ali ainda, que foi no final do culto. E eu saí dali, assim, desesperada, sem acreditar. E como eu estava conhecendo um outro ministério já nesse processo, esses líderes, né, eles me passaram um telefone deles, falaram, qualquer coisa que você precisar, você pode ligar. A primeira coisa que eu lembrei na hora
Eu liguei para esses pastores desesperada mesmo. E foi assim, pastores que me abraçaram mesmo, cuidaram de mim, zelaram pela minha alma. Não é pela vida, mas é pela alma, né? E aí eles me ouviram e eles falaram: Laís, calma, respira fundo, calma. Você não precisa da bênção de um homem para poder sair de um ministério. Você já tem a bênção de Deus para poder sair desse ministério. Jesus já te abençoou. O que você está esperando para você sair? Pode sair, você não precisa da bênção de um homem, né? Eles me acalmaram, me tranquilizaram, oraram por mim, né? Me abençoaram. E, enfim, eu ainda continuo indo até, né? Pedir a bênção, porque na minha cabeça eu aprendi isso, que nós precisamos pedir a bênção, né? A gente não pode sair assim, como é caso da mãe Joana, você sai e entra do ministério, enfim, dá satisfação. Não, não é desse jeito as coisas, não é bagunçado as coisas, né? Da mesma forma que eu entrei pedindo a bênção, eu iria sair pela mesma porta que eu entrei, pela porta da frente. E eu sei que eu fiquei ainda indo uma semana, eu tava tendo uma consagração de oração, eu fui uma semana, e só orando. E pedindo pro Senhor amolecer o coração desse homem para ele poder me liberar, E aí eu sei que ele me mandou depois, passou uma semana, ele me mandou, que foi exatamente o dia que eu saí, né? 28 de janeiro. Ele me mandou uma mensagem falando que queria falar comigo. E aí eu fui junto com os meus pais, nós fomos até o gabinete desse líder. E ele falou que ele me abençoava para eu seguir em paz. Ele sabia do meu chamado, do meu ministério, que era para eu voar. Que grandes coisas o Senhor tinha na minha vida, grandes coisas o Senhor iria fazer na minha vida para eu não olhar para trás, para eu não retroceder, para eu continuar firme no meu propósito, porque grande era a obra do Senhor e que nenhum impedimento, nada, iria destruir aquilo que Deus tinha sobre a minha vida e sobre a minha casa. Enfim, ali eu pedi, né, perdão se em algum momento eu falhei, se em algum momento eu errei. Agradeci por tudo, pela as oportunidades que eu tive no ministério, pela minha bagagem espiritual e ministerial que eu tive ali, porque grande foi o aprendizado desses 6 anos e 3 meses. Enfim, abençoada, não peguei carta, não peguei nada, nunca quis isso, nunca fui atrás disso, né? Porque eu sei quem me justifica, quem nos apresenta é o Senhor, então nós não precisamos de cartas humanas, sabendo que a maior carta nós temos nas mãos de Deus que nos apresenta em qualquer lugar. É o Espírito Santo de Deus que nos apresenta. Quando eu estava nesse processo de conhecer outro ministério, eu fui numa conferência chamada Guia-nos. E quando eu pisei nesse ministério, o Espírito Santo testificou ali muitas coisas de mim. Aqui era o meu lugar. E o Espírito Santo falava pra mim: você não pediu uma direção? Aqui é o lugar. Então, deixando claro, eu fiquei 6 anos e 3 meses no primeiro ministério do qual desci as águas do batismo, aonde eu aceitei Jesus, aonde eu tive a minha experiência num monte, que eu fui batizada em línguas, né? Então, assim, foram várias coisas que eu vi nesse ministério, não tem como esquecer, né? Que isso agregou na minha vida, né? Essa experiência, essa bagagem. Fui para esse outro ministério, onde eu fiquei 1 ano e meio. Ali eu participei, fiz todo um processo, né? Passei, fiquei 6 meses sentada de banco. Não porque alguém me obrigou, não, mas era o processo da cultura dessa igreja, da visão dessa igreja. Eu acho isso, assim, excelente. Acho que toda igreja, todo ministério deveria ter esses processos. Então, assim, quem não é batizado, faria 3 meses do batismo, depois mais 3 meses do estágio para você poder conhecer a cultura, a visão da igreja, daquilo que eles creem, daquilo que eles acreditam, a visão da igreja, a cultura da igreja. E depois era aí um curso CDV que chamava o curso de despertamento vocacional, mais 3 meses. Então, para quem era novo e não era novo assim, não se batizou, ainda não conhecia Jesus, tinha que passar por todos esses processos. E para quem já era batizado, passava por esses 3 meses. Desculpa. Passava por esses 6 meses, sentadinho, até mesmo porque é um tempo bom para você ir se curando, permite que o Senhor te cure, que o Senhor te liberte. Então, esses 6 meses, eu apenas fiquei ali, sentada, sendo ministrada, sendo cuidada, sendo zelada. Ali teve psicólogos, do qual eu fui ali ministrada, do qual eu fui curada, eu fui liberta das coisas que eu vivi no outro ministério, que eu vivi aí 6 anos, né, e 3 meses. E quando eu pisei nesse ministério, o Senhor falou assim pra mim:
A partir de hoje, eu não quero você apegada a mais nada, a lugares, a ninguém. Eu não quero você apegada a nada, nem a ninguém, nem a lugares. Porque o dia que eu tiver que te mover, eu vou mover a sua vida. E aqui é onde eu chego aqui nesse versículo, como eu li para vocês, João 3,8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, cada ato de obediência, ele traz uma bênção. Escolher obedecer à voz de Deus é a melhor coisa que você pode fazer, obedecer sem entender. Quando Deus chama Abraão para ele sair da terra dele, da parentela dele, Deus não falou para o lugar onde ele ia, pediu apenas para que ele saísse, que no meio do caminho Deus iria revelar a ele o que iria acontecer, o que ele teria que fazer. Então, o Senhor falou assim: eu te separo de pessoas, mas eu não te separo você de mim. Eu te separo de pessoas, mas eu jamais vou te separar da minha presença. E foi isso que o Senhor falou para mim. Eu não quero você mais apegada a nada, nem a ninguém, nem a lugares, a absolutamente nada. Eu só quero você enraizada em mim. Eu não quero você mais enraizada em pessoas. Foi muito difícil para mim poder tirar essas raízes, né, do qual eu estava desse outro ministério, porque foi uma vida, né, 6 anos e 3 meses. Então, assim, imagina quantos vínculos eu tinha, quantas amizades eu não tinha nesse ministério, para você poder se desvencilhar de tudo. E pasmem, tá? O Senhor não me deixou despedir de absolutamente ninguém. O Senhor falou: eu não quero que você responda a nenhum tipo de mensagem, eu não quero que você responda a nada e a ninguém. Eu não quero que você responda a mais nada e ninguém. Vá viver o novo, vai viver aquilo que eu tenho para sua vida. Pois bem, eu fiquei nesse ministério 1 ano e 6 meses e pasmem, se eu fiz vínculo com alguém, o Senhor não me deixava fazer amizades com ninguém, ter profundidade de amizade com as pessoas. Nesse tempo, como eu falei, no ministério que eu fiquei 6 anos, eu fiz ali a teologia por 5 anos. Quando eu cheguei nesse ministério, do qual eu fiquei 1 ano e 6 meses, aonde depois entrou aí a pandemia. Então, eu concluí a minha conclusão do meu ministério, da minha capacitação pastoral, que foram 6 meses. Então, ao total aí do ministério teológico, né, de teologia que eu fiz, e eu tenho reconhecido aí pelo MEC, são 5 anos e 6 meses. E assim, só acrescentou ainda mais a minha bagagem. Então, nesse ministério, eu servi com os pastores, né, que eram aí o braço direito desses pastores, líderes desse ministério. Eu participei e servi na Escola Bíblica Dominical, apenas ajudando, né, na secretaria, e participei da diaconia, que era algo que eu, assim, amava, apaixonada da diaconia. Limpava a banheira, arrumava as cadeiras, levantava às 5 horas da manhã, já estava na igreja às 6:30 da manhã, o culto só começava às 9, mas tinha muitas coisas, né, para poder fazer aí por trás. Entrou a pandemia, e quando acabou a conclusão desse curso, né, teve o TCC, eu apresentei o meu TCC e apresentei, né, em cima aí da palavra, a apresentação da nossa pregação, cada um apresentou aí uma palavra para o TCC, todos foram aprovados para a glória de Deus. Foi assim um tempo intenso, né, nós aprendemos ali muito sobre implantação de igreja, vida de oração, devocional, aconselhamento pastoral, sobre ministério. Então assim, aprendi muito mesmo, e só edificou a minha vida, a minha caminhada. Quando deu aí 1 ano e 6 meses, o Senhor falou assim para mim: seu tempo aqui acabou, vamos embora? Vamos levantar o acampamento e vamos embora? Eu falei: meu Deus, em meio à pandemia, nós não estávamos podendo sair. Eu falei: para onde eu vou? Que ministério que eu vou? Né? Então eu assistia alguns ministérios que é de confiança, né? Assistia, só que eram muito longe. Eu falava assim: se o Senhor quiser me levar, o Senhor vai me levar, mas esse Senhor, não sei para onde o Senhor tem, né? E aqui eu falo de novo: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Quando nós somos nascidos do Espírito Santo, nós não devemos questionar a vontade de Deus, nós não devemos questionar os processos que Deus está fazendo a gente passar para vivermos as promessas dele. Nesse ministério, meus pais ainda iam, assim, foram para conhecer uma vez ou outra, e enfim, fui para o ministério do lado da minha casa, é na rua debaixo da minha casa. Fui para esse ministério, o 3º ministério. Fui para esse ministério, meus pais me deixavam na porta da igreja e ia embora. Eu até brincava com eles, eu falava assim: vocês não precisam ser segurança da igreja. Jesus guarda a sua noiva, Jesus guarda a sua igreja. Enfim, fiquei nesse ministério. Ali eu preguei, tive muitas oportunidades para pregar ali a palavra. Fiz o evangelismo nessa igreja também. E até então que o líder dessa denominação, dessa congregação, falou que eu ia dar agora aula, né? Escola bíblica, ia participar da escola bíblica dominical, que eu iria estar dando aí aula para os jovens. Pasmem, antes disso tudo acontecer, eu olhava assim para um monte de livros, um monte de apostilas que eu tinha, e eu falava: Senhor, para que eu tive que fazer tantos e
tantos anos de teológico e eu vou usar isso aonde? Se, né, num púlpito nós não usamos a teologia, nós temos que pregar a vida no altar, a vida de intimidade que nós temos com o Senhor, né? Eu falei, e agora o que eu vou fazer? E Deus ouviu a minha oração e me respondeu, me colocando na escola bíblica dominical para mim poder dar aula para os jovens. Ali eu fiquei em volta de 1 ano e meio, dando ali aula para os jovens. Eu aprendi muito com eles, sei que também eles aprenderam muito comigo. Aprendi muito, foram muitos levantes, né? Muitas calúnias que se levantaram, foram muitos perrengues mesmo, né? Tiveram líderes que vieram colocar o dedo na minha cara, enfim, que não aceitavam a maneira como eu dava aula, como eu ministrava, não gostava do meu jeito, da minha maneira, e tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, só que eu falo isso numa boa porque eu fui lapidada nesse ministério de 6 anos, eu passei por muitas coisas, então assim, não é que é normal a gente passar a ser afrontado, ser caluniado, não é isso, mas o Senhor preparou o meu espírito lá atrás, então tem coisas que eu vejo hoje que eu já identifico, falo, isso aí não é de Jesus, isso não é de Deus, isso aí não vai dar certo, ó, tô fugindo, sabe? O Senhor nos livra dos embaraços, o Senhor nos livra de situações que não vêm dele. O Senhor muitas vezes nem deixa eu entrar em ações, em coisas que vai acontecer. O Senhor não me deixa, porque depois ele me mostra o porquê que ele não me permitiu participar de tal ação ou de fazer uma missão. E, enfim, nesse ministério, eu não podia dar glória a Deus, eu não podia dar aleluia, até com isso eles estavam me incomodando, até que chegou o ponto ápice do qual eu levei um tapa da irmã do círculo, da regente do círculo de oração, falando que era pra mim calar a boca, que não era pra mim ficar falando glória a Deus nem aleluia, porque eu incomodava a igreja. Até que o pastor, né, desse ministério, dessa denominação, na ceia, ele falou que essas pessoas que dão glória a Deus e dão aleluia estavam endemoniadas. Então aí vocês já imaginam, né, como eu não fiquei. Nesse tempo, né, meu pai passou por um processo, né, teve um câncer, eu até gravei aqui o testemunho do meu pai contando isso. Eu contando, né, testemunhando o que Deus fez na vida dele. E nesse tempo, olha só, o Senhor me moveu ao terceiro ministério para que meu pai descesse as águas do batismo. Então, tudo tem um processo, tudo tem, cada ato de obediência é gerado uma bênção. Então, quando nós obedecemos, nós desfrutamos da bênção do Senhor. Se eu não tivesse me movido, eu não teria vivido para ver, né, e não ouvir das promessas do Senhor, e meu pai desceria as águas do batismo, que há anos atrás o Senhor tinha falado que iria ferir alguém da minha casa, mas que a obra dele seria completa. E assim o Senhor fez, meu pai desceu as águas do batismo no terceiro ministério do qual eu fiquei ali 2 anos, e meus pais ficaram ali nesse ministério 1 ano, né? Eles ficaram nesse ministério. Pois bem, a irmã, né, a líder ali de missões, enfim, mandou um áudio de quase 20 minutos falando que eu era a ruína da minha casa, eu era a ruína para ver os meus pais, que eu não iria dar testemunho, que eu era uma vergonha, que meus pais não se orgulhavam de mim e que eu estava fazendo algo fora da vontade de Deus, e mais, eu tinha que voltar lá na igreja para pedir perdão a todos pelo glória a Deus que eu dava, pelo aleluia que eu dava, enfim, o próprio diabo falando comigo, querendo me prender, mas mal sabia a bênção que ainda estava para chegar. Enfim, eu e meus pais fomos conversar com os líderes dessa igreja, né, pastor dessa igreja, agradecendo por tudo que nós vivemos ali e pedindo ali a nossa saída. Ele falou assim que nós queríamos a carta, falou, não precisa da carta, tá? E nós vamos para um outro ministério. Pasme, como que eu conheci esse ministério? Um irmão no Instagram começou a me seguir de casamentos, eu gosto muito desse universo aí de casamentos. Ele começou a me seguir, eu comecei a ver os stories dele e ele postou um negócio da igreja, né, que é da Lagoinha, a atual igreja do qual eu estou, a 4ª igreja do qual eu estou, que vai fazer o mês que vem, vai fazer 1 ano do qual eu estou nesse ministério. E meus pais também, nós estamos lá os 3 juntos nesse ministério. E enfim, nesse ministério eu falei, eu vou lá conhecer qualquer hora. E no dia que nós fomos, dia 21 de agosto, nós fomos lá e tava tendo batismo. E aí eu falei pra minha mãe, não existe coincidência nos planos e nos caminhos do Senhor. Não é à toa que nós viemos aqui para ver um batismo, né? E nós vimos o batismo, enfim, ficamos ali em agosto. Quando foi em setembro que, na verdade, eu pedi a minha saída desse ministério anterior do qual nós estávamos. Mas antes, conheci o Ministério da Lagoinha, tinha ido numa outra congregação, numa Assembleia de Deus, e um profeta desceu lá do altar e veio falar comigo, com meus pais, que Deus estava me revestindo, colocando uma nova capa em mim, que por onde eu passaria seria invejada.
levantaria várias calúnias sobre a minha vida e Deus estava nos arrancando de lá porque nós estávamos morrendo. Então Deus sabe o tempo certo que faz as coisas sobre as nossas vidas, por isso que nós precisamos estar atento a ouvir, e não somente ouvir, mas a obedecer a voz do Senhor quando Ele pede para que a gente se mova. Por isso que eu falei, assim sou eu nas mãos do Senhor, assim é você nas mãos do Senhor. Nós não sabemos para onde nós vamos amanhã, nós não sabemos aonde estaremos amanhã, mas nós precisamos estar bem atentos para ouvir a voz do Senhor e obedecer e ser guiados por aonde o Senhor nos guiar, aonde o Senhor quer nos levar, para que a promessa se cumpra. Eu falo que os lugares aonde eu passo são lugares de propósito, ainda não é o lugar da promessa, né? Por mais que eu tenha vivido a promessa do Senhor aí, nesse terceiro ministério, vi a conclusão daquilo que o Deus falou que ia fazer na vida do meu pai. Meu pai desceu as águas do batismo, tá aí uma bênção para a glória de Deus. E quando foi em novembro, ia ter outro batismo nesse ministério onde nós estamos agora atualmente. E a minha mãe começou a fazer o curso do batismo, que foram aí 3 dias, e ela, para a glória de Deus, ela desceu as águas do batismo. Agora, nós podemos entender muito bem, muito melhor, todas as afrontas que nós passamos no ministério anterior, todas as calúnias, apontar de dedo, quantas coisas eu tive que ouvir e passar. E ali era uma fúria já muito grande da parte aí, né? O diabo se levantando para que eu ficasse ali, quisesse que eu ficasse ali. Vários profetas se dizem indominados, profetas dizendo que eu tinha que ficar lá, que eu ia cuidar daquele rebanho, que tinha que ficar lá, que, enfim, Deus iria me fazer prosperar, mas não, eram profecias de engano. Então eu precisava realmente me mover para poder ver as bênçãos do Senhor se cumprindo sobre a minha casa, sobre a minha vida, e enfim, nesse ministério no qual nós estamos atualmente, eu vi a promessa, mais uma promessa se cumprindo aí sobre a vida da minha mãe, do qual ela desceu as águas do batismo. Então, cada ato de obediência que nós vivemos, a cada ato, cada passo que nós damos em obediência, em ouvir a voz do Senhor, nós vivemos aí numa bênção. Quando nós paramos, nós não vivemos nada. Então, quando nós queremos viver algo novo da parte do Senhor, nós precisamos se mover. Eu nunca vi ninguém parado receber nada. Parado, você não recebe nada. Parado, você não cresce. Parado, você não frutifica. E parado, você morre. Então, o reino de Deus é um reino em movimento. O reino de Deus, ele é um reino em movimento. E todos aqueles que servem o Senhor precisam também estar em movimento e entender esse mover. Entender quando a nuvem se move, quando a coluna de fogo se move e vamos para outro lugar. Até que nós venhamos chegar na promessa, a coluna vai se mover, a coluna de nuvem vai se mover, a coluna de fogo vai se mover, para que a gente venha viver e chegar aonde o Senhor tem para que a gente viva. Então, nós precisamos verdadeiramente viver o tempo do Senhor, saber ouvir, saber respeitar a sua voz, saber estar atento à voz do Senhor quando Ele pede para que a gente se mova. E sair e se mover é sair do nosso comodismo. Se mover é se mover em direção àquilo que Deus tem, algo desconhecido a princípio e depois vai se tornar revelado, vai se tornar conhecido. Então não tenha medo de se mover. Não tenha medo de se mover. E como eu falei, eu não sei há quanto tempo eu vou ficar nesse ministério. Eu não sei há quanto tempo eu vou permanecer nesse ministério. Eu não sei. Mas Deus sabe. Até que o propósito dele se cumpra nesse ministério, eu sei que o Senhor, ele vai me mover para algum lugar. Não sei a que dia, não sei a que hora. Mas ele já falou que nas mãos dele, assim, eu sou como o vento. E quando o tempo chegar, ele me moverá. E exatamente, nós fazemos parte, né, desse ministério do qual nós estamos. Eles são de células, né, grupos pequenos aí de conexões. E vários impedimentos aconteceram às terças-feiras do qual nós tínhamos o estudo. E várias coisas aconteciam às terças-feiras que nós tínhamos estudo. E eu fiquei prestando bem atenção nos sinais. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? O que o Senhor tem? Por que tanto impedimento? O que o Senhor quer? Então nós paramos, ficamos aí quase de 2 a 3 meses. E aí o Senhor simplesmente, ele agiu de uma forma assim, de uma maneira estrondosa, né? Do qual os líderes até então nos excluíram, nos deletaram, e eu entendi ali, e a minha resposta de oração ali foi ouvida. Assim, falo isso feliz porque eu entendi tempos e ciclos quando se terminam, quando se fecham, quando se encerram. Eu sei que a mão do Senhor me guiando, me direcionando a outro lugar.
Porque o Senhor, Ele vê o que nós não vemos, Ele ouve o que nós não ouvimos, Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo quando nós não estamos vendo. Ele sabe o que nos constrange, Ele sabe aquilo que fere nosso coração, Ele sabe o que fere os nossos princípios, Ele sabe de todas as coisas. Então, Deus, muitas vezes, Ele prefere nos ferir do que nos perder. Então, o Senhor prefere que a gente perca pessoas, mas Ele jamais nos perderá. Ele prefere nos separar de pessoas do que nos separar dele. Então, Ele tira todos, mas não tira a gente dele. Então, nós precisamos sempre estar atentos à voz do Senhor. Então, nesse ministério eu já vivi aí já um mover aí da parte do Senhor. Uma chave foi virada, um ciclo foi encerrado. E para mim está tudo bem, né? Porque eu já passei, fui experimentada lá atrás, né? Desses 10 anos, fui experimentada aí lá atrás para poder passar por certos tipos de situação. Tem situação talvez eu não esteja ainda preparada, mas o Senhor está me preparando e me capacitando para viver as promessas que Ele tem para minha vida. Então, muitas promessas eu tenho, assim como você também tem promessas da parte do Senhor. Mas para que você viver as promessas do Senhor, é necessário que o Senhor te mova. E quando Ele falar, o tempo chegou, não questione, não murmure, apenas vá. Vá sem entender, porque Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar o caminho. E não queira viver ciclos passados em viver em um novo tempo. É isso que o Senhor, Ele falava para mim. Cada novo tempo que eu vou levar você para viver são novas pessoas. Esqueça as coisas passadas, eis que tudo se fez novo. Ah, Laís, mas quer dizer que você parou de falar com as pessoas? Sim, foi um novo ciclo. Foi um novo ciclo, o Senhor arrancou tudo, o Senhor fez tudo novo em ministerial, tudo novo em pessoas, tudo, absolutamente Ele fez novo. Nesse atual ministério eu sirvo na consolidação e sirvo no mídia, que foi uma resposta de oração, no qual eu sempre fui apaixonada por comunicação, mídia, e ali o Senhor me colocou. Então eu sou muito feliz, eu sou muito grata ao Senhor, e é isso que eu quero dizer. Quem é nascido do Espírito Santo, quem é nascido de Deus, quem aceitou Jesus, se você aceitou Jesus, se batizou, desceu as águas, você morreu para as suas vontades. Agora as suas vontades não são mais suas, mas você vive a vontade de Jesus, você vive a vontade do Espírito Santo. Então, o dia de amanhã você não sabe onde você vai estar. Eu não sei em quais áreas o Senhor Ele vai começar a mover a sua vida. Não questione, não murmure, apenas eu falo que viver uma vida com Jesus é viver uma vida de aventura, é uma montanha-russa. Tem dias que você tá lá em cima, tem dias que você tá lá embaixo. Tem dias que o carrinho vai virar, vai dar cada curva que você vai falar, meu Deus, não vou aguentar. Mas você aguenta porque na sua fraqueza é que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa. Graças a Deus que nós somos fracos, porque nós reconhecemos que somente Ele é forte, somente Ele que levanta. A voz dele brada, é mansa, a voz dele acalma toda a tempestade. Então, seja aí guiado pelo Espírito Santo de Deus, não seja guiado pelas suas vontades, porque pelas suas vontades você não vive nada. Se eu me deixasse permitir a viver as minhas vontades, eu jamais teria visto e ouvido meus pais descendo aí as águas do batismo, como eu gravei aí um vídeo e deixei aí pra vocês verem o batismo, coloquei a data, tudo certinho, do batismo do meu pai e da minha mãe. Eu jamais teria visto essa promessa se cumprir, até mesmo na minha vida ministerial, tantas coisas que eu tenho vivido no meu ministério e sobre o meu chamado. Então, quando o Senhor Ele tem que nos mover, Ele vai bradar, Ele vai mexer em tudo, vai fazer um reboliço para que nós venhamos a entender a voz dEle quando o tempo dEle se fecha, quando o ciclo se fecha. Não questione. Quem quiser ficar com você, participar com você da estação, vai estar. Mas pessoas que a estação já acabou, o ciclo já se encerrou, Deus faz questão de separar, causar aí uma mudança, um divisor de águas para que você possa viver outras coisas novas com Ele. Por isso que as nossas raízes, elas têm que estar firmadas e bem firmadas, bem fundamentadas em Jesus, não em pessoas. Por isso que as minhas raízes não estão em um lugar físico, porque um lugar físico não pode dar e não pode fazer nada por mim. As minhas raízes não dependem de pessoas, porque pessoas, nós nos frustramos e pessoas também nos frustram. Então eu não posso esperar nada de ninguém, não posso esperar nada de mim, mas eu posso esperar sobre aquele que faz todas as coisas, aquele que é a porta das ovelhas, aquele que é a salvação, aquele que é a libertação, aquele que é a cura, aquele que me dá a vida abundante. Nesse é que eu tenho que criar raiz, e ele se chama Jesus Cristo. Então, não crie raízes em lugares, em coisas, não se apoie o seu entendimento em nada, nem ninguém, nem a lugares, nem um líder, nem uma denominação, mas apoie o teu entendimento e se apoie, se apegue somente em Jesus, porque quando ele falar, vamos embora, você já esteja aí com as suas malas arrumadas, dizendo, Senhor, eis-me aqui, qual o próximo passo, qual é a próxima caminhada, qual
qual é o próximo destino. Então é isso, eu vivo de malas arrumadas, esperando apenas o Senhor falar, Senhor, qual é o próximo destino? Vamos? As malas já estão arrumadas. E é assim que nós temos que viver e ser, porque nós somos peregrinos em uma terra estranha. Nossa terra não é aqui, nossa moradia não é aqui, mas a nossa moradia, o nosso lar é a Canaã celestial. Então se apegue em Jesus, firme as suas raízes nele para viver grandes promessas da parte do Senhor. Só vive promessa quem se move. Cada ato de obediência traz consigo as suas bênçãos. Amém? Que você possa ter sido aí edificado com esse testemunho, que quando o Senhor te pedir para você mover, que você se mova sem receio, sem medo e sem dúvidas, porque a voz do Senhor jamais nos traz dúvida, mas ela traz paz e certeza e convicção que é Ele que está falando com você. E você só conhece a voz do Senhor quando você caminha com Ele em jejum, em oração e conhecendo a palavra dEle. Aí sim você terá certeza quando é Ele que está falando com você e quando é sua alma, a sua vontade. A sua vontade te prende no teu hoje, te prende aqui para que você não viva o melhor do Senhor. Então, não ande preso naquilo que no seu próprio entendimento, mas ande agarrado, bem firmado na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A vontade dele não falha, a vontade dele não decepciona e a vontade dele jamais vai te frustrar. Eu jamais nesse caminho, por mais que eu tenha sido ferida, eu jamais fui frustrada por ouvir a voz do Senhor. Muito pelo contrário, eu fui ricamente abençoada em ouvir e em obedecer, ainda que doeu em mim, mas eu fui tremendamente abençoada e próspera, ouvindo e seguindo aquilo que o Senhor tinha para minha vida. Amém? Então compartilhe esse vídeo, ative aí o sininho e que você possa ser abençoado e abençoar outras vidas para a glória de Deus. E se inscreva aqui no meu canal, que você faz parte. Todas as promessas daquilo que o Senhor tem prometido para minha vida, você faz parte também dessa promessa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Tenha aí uma semana abençoada, um final de semana abençoado para você e toda a sua família, e creia, as promessas do Senhor não se frustrarão. Tudo aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida vai se cumprir. Apenas obedeça e siga a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.